Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos falar sobre o beta, por assim dizer, do Tormenta 20. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa vinheta. Começando com aqueles recadinhos de sempre, jabazinho de oportunidade, acompanhe o Project Anycast, o podcast do meu patrão, que está no seu 12º programa, falando sobre Donkey Kong. Sério, quando você ouvir esse programa, vai te dar vontade de baixar o Donkey Kong no emulador e jogar na mesma hora. Último recadinho, me desculpem pela minha aparência, tá bom? Eu tô com o cabelo desgrenhado, a barba zoada também, mas é porque eu ainda não tive coragem de ir num cabeleireiro aí por conta dessa pandemia, não é mesmo? Mas não se preocupem, essa semana eu vou correr atrás e vou ficar um pouquinho mais apresentável, beleza? Eu também tô de blusa e tudo mais porque tá fazendo aquele frio maravilhoso de Curitiba. Mas chega de recadinho, chega de enrolação, vamos para o que interessa. Vamos falar de Tormenta 20. Tormenta 20, para quem não sabe ainda, foi a campanha de financiamento coletivo mais bem sucedida da história do Brasil, pelo menos até outra campanha bater ela, que acumulou quase 2 milhões de reais. Nessa campanha foi criado um livro completamente novo, e esse livro está em sua versão beta, por assim dizer. Durante todo esse tempo, até agora, né, ele estava em playtest, tendo várias versões diferentes das regras para a galera poder testar e avaliar se estava bom ou não. Chegou o momento que os produtores resolveram que estava ok e estava na hora de fazer as versões definitivas das regras. E estamos agora nesse momento em que o livro foi disponibilizado para o pessoal que participou da primeira campanha em uma versão beta, por assim dizer. Vamos chamar de versão 0.2. Pelo menos está escrito assim no arquivo. Esse livro, ele tá incompleto, né? Ele tá sem a capa e tá sem 3 capítulos. O capítulo de ameaças, onde vai apresentar alguns antagonistas já prontos e armadilhas e coisas do tipo. O capítulo recompensas, em que vão ter itens mágicos ou tabelas para poder calcular tesouros para os seus jogadores. E por último, e mais importante para muita gente, o capítulo O Mundo de Arton, onde vão estar as atualizações da lore. Ao longo do livro você vai conseguir encontrar já algumas dicas, algumas coisas já falando de alterações que vão acontecer no mundo. Mas nesse capítulo vai compilar tudo, vai dizer tudo que mudou. E para muita gente que não gostou do sistema Tormenta 20, o capítulo final, o capítulo O Mundo de Arton era o mais importante e era o único motivo da pessoa ter comprado o livro. Eu reconheço as pessoas de terem ficado bravas em não ter esse capítulo logo de cara, mas é uma versão pré-versão final. O livro não tá pronto. A ideia mais é a gente ajudar mais um pouco ainda a comunidade procurando os erros de texto, esse tipo de coisa. Erros de regras também. Mas enfim, você me pergunta, o livro tá bom? Na minha humilde opinião... O livro tá bom pra caralho. As regras sofreram algumas modificações comparadas à versão 3.0 do playtest. Muitas alterações, inclusive. As raças têm diferenças já. As classes têm muitas diferenças já. Tem diferenças nos poderes dos deuses e em algumas coisinhas ali. Tem diferenças nos próprios deuses. Algumas que já são sabidas do público que leu os livros anteriores, né? A Flecha de Fogo e a Deusa no Labirinto. Mas tem mudança maior ainda, que está dentro da lore introduzida no Tormenta 20. Apesar de que algumas modificações já estavam meio previstas faz muito tempo. E eu vou falar melhor sobre isso mais pra frente aqui nesse vídeo, na área de spoiler, tá? A diagramação tá muito boa, apesar de ter um errinho de proporção na imagem da Niala. Tem alguns erros de texto, coisa que foi citada com um nome num pedaço do livro e que depois tem outro nome lá na frente. É normal quando resolvem trocar os nomes das coisas e esquecem. Ah, nossa, a gente mudou esse nome, pô. Enfim, tem muita coisa que ainda tá meio erradinha e que é até bom a gente pegar e dar esse feedback pros autores para que o livro fique o mais perfeito possível. Teve mudança de regra nas armas, tá? Então tem arma que ficou muito mais apelona. Eu me arrependi amargamente de deixar um jogador da minha mesa de RPG usando corrente com cravos. Os esqueletos voltaram a ter aquele poder de resgatar um poder da raça anterior deles, até mesmo de ter
de ser um esqueleto de uma outra raça. Então tem o esqueleto sereia, voltou a ter isso. Inclusive eu não vi ninguém chorando quanto a isso, a galera tá comemorando. Eu não li o livro inteiro, tá? Até porque eu não tô com muita paciência pra ler, porque eu tô usando o livro agora mais pra poder planejar as minhas aventuras, tá? Eu tô mestrando uma aventura de RPG, como eu disse no meu vídeo anterior, A Vingança Élfica, e eu vou fazer um vídeo sobre isso quando eu encerrar a primeira parte. Agora é a área de spoilers. Se você não quiser ouvir, pode pausar o vídeo, pode voltar e vir ver ele depois. São só alguns spoilers, tá bom? Não tem muita coisa da lore que foi apresentada aqui, mas tem coisa e coisa grave, tá? Valkyria é a nova líder do panteão. Kim foi morto por Mestre Arsenal e virou o novo deus da guerra. Portsmouth agora virou Aslotia e o Feren Asloth virou um Lich e transformou toda a população em mortos-vivos. O reino de Hungary foi extinto e anexado por outro reino, agora não sei exatamente quem, e eles foram todos embora para Samburgia, que inclusive se tornou independente. Soltei todos os spoilers na paulada só, se você não queria ouvir, azar seu. É simplesmente incrível, tá? Eu tava imaginando que haveria uma grande possibilidade da Valkyria virar a nova líder do panteão, por conta, primeiro, da Guerra Purista, que eles não fizeram a guerra em nome de Kim, e sim em nome de Valkyria. A dica de que o Mestre Arsenal ia tomar o lugar de Kim no panteão é velha, é muito velha, tá? Tem dica a rodo na lore. Primeiro, o fato do Mestre Arsenal ter pego a Holy Avenger, que num primeiro momento você fala assim um grande foda-se pra isso, né? Por mais que a espada tenha o poder combinado de 20 divindades do panteão, mas que depois, quando você vê os poderes da espada, a espada, ela acerta automaticamente qualquer um e mata automaticamente sem teste. Pois é, depois quando criaram as regras dos reinos dos deuses e foi falado de Wera, o reino de Kim, foi falado que tem o torneio do deus da guerra, em que o campeão do torneio enfrenta pessoalmente Kim. Então é só você somar 2 mais 2. Arsenal com uma espada que tem poder de 20 deuses e um deus da guerra que fica vulnerável a tomar porrada. Além disso, tem a contracapa do manual 3DT Alpha, em que tem vários personagens de Tormenta vestidos com cosplay de outros animes e mangá, enfim, e games, e o Mestre Arsenal tá vestido de Kratos. E tem a carta da final, que foi o Guilherme fazer aquela referência, né, aquela cena pós-créditos no final da Guilda do Macaco. Ou seja, tava mais do que anunciado de que o Arsenal ia virar um deus da guerra. As regras de Mestre Arsenal são bem parecidas com a de Kim, só que com uma diferença bem sutil. Kim resolvia tudo na base da porrada. Já o Mestre Arsenal é do tipo, dou um boi pra não entrar numa briga, mas dou uma boiada pra não sair dela. Isso meio que faz com que evite um pouco de jogador fazer merda. Tem um batalhão gigante de oponentes, eles não tem chance de vencer, sabe? O mestre falou assim, não, tá aqui, eu calculei, você não vai sobreviver isso aqui. Mas eu sou um clérigo de Kim, eu tenho que resolver na porrada. Vai pra cima. E se mata. A partir de agora é uma coisa mais estratégica. É a guerra com estratégia, não a guerra com selvageria. Dá pra gente pegar e fazer um desabamento daquela montanha ali e matar todo mundo. E não ia caber modificar as regras de Kim, porque não tem sentido, já que Kim sempre foi um cara selvagem. Feren Asloth ter se transformado num Lich e transformado a população de Asloth agora em esqueletos é bem condizente com o cenário, tá? Portsmouth tinha a lore de que eles odiavam magos, eles caçavam magos. Só que a ideia de caçarem magos não era porque o velho Abutre, como diziam, era um cara que não gostava de magos. Ele roubava a magia dos caras, mas ele roubava segredos, ele roubava grimórios, ele juntava conhecimento, ele tinha uma biblioteca gigantesca com um monte de grimório de um monte de mago. E ele juntou tanto conhecimento que ele chegou no ponto de, descobri como me transformar num Lich. Hungary era um reino que eu já previa há muito tempo que iria rodar, porque não acontece nada em Hungary. Samburgia ter se tornado um reino independente, eu não vi chegando mesmo. Por mais que Samburgia sempre fosse conhecida como o celeiro de Arton. O que não faz muito sentido, porque é uma região de floresta, e região de floresta tem um solo horroroso. Desculpa ter tirado essa ilusão de vocês, tá? O solo de floresta é uma bosta. Tem também mais umas coisas envolvendo outras divindades, mas são coisas que eu já tinha dito antes, mas que eu vou falar mais pra frente no vídeo do Mundo de Tormenta. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, clique no sininho para receberem notificações e acompanharem mais vídeos meus. Novamente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!